pode se assentar. Fiquem à vontade na casa do Pai. Eu estava olhando as crianças aqui. Ai, que coisa tremenda, que coisa linda. Eu vi um garotinho aqui, deitado aqui. Eu falei, ele que está certo. Na casa do Pai é assim, não é? A gente tem liberdade. Agora, nós adultos, muitas vezes nós nem erguemos a mãozinha direito, né? Porque nos preocupamos com a irmã do lado. Mas as crianças são tão autênticas. E no Pai a gente pode fazer tudo isso, amado. E olha, eu estou assim maravilhada. Estou muito feliz por poder estar aqui com vocês, cada uma de vocês. Eu amo esta igreja. Faz um pouco de tempo que eu não estou aqui, mas não é porque eu não quis estar, não deu mesmo. Mas eu vivo lembrando, sim, e tenho um carinho todo especial por cada uma de vocês. E eu quero dizer que o Espírito Santo de Deus é tremendo, é maravilhoso. Eu sempre falo assim, a minha irmã de caminhada, Fátima, ela sabe, eu falo assim, Espírito Santo, eu quero que o Senhor confirme a palavra que o Senhor já me deu no coração. E quando eu cheguei aqui nesta igreja, eu estava conversando com a irmã Lindaura, é isso, né? Lindaura. E ela começou a falar de luta, de tempestade. E eu comecei a sorrir e ela nem sabe porque eu estava sorrindo. Eu falei, obrigado, Senhor. O Senhor já tinha, uns dias antes, já tinha me confirmado. E agora, quando eu cheguei aqui, Ele fez questão de fazer isso de novo. Sabe por quê? Porque a responsabilidade é enorme. É com temor e com tremor. Porque nós sabemos que nós estamos aqui para fazer algo da parte de Deus, para falar dEle. E vocês, nós, somos a menina dos olhos de Deus. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 14, do versículo 22 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Eu vou ler por agora somente esse versículo, mas deixa a Bíblia aberta, porque nós vamos hoje fazer uma pregação onde nós vamos passear por todos esses versículos. E mesmo sendo uma passagem tão conhecida, nós sabemos que a cada dia o Senhor tem algo novo para as nossas vidas. E quando eu li aqui, e logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fossem para outra banda. Quando eu olhei para essa palavra ordenou, o Espírito Santo falou assim, eu fiz todas as coisas, Deus fez todas as coisas. Através de falar, através só de falar, haja luz, houve luz, façamos o homem a imagem e semelhança, e nós estamos aqui. E agora nós vemos Jesus andando com os seus discípulos, e o que ele fazia? Ele falou para o cego, que queres? Quer ver? Veja. O paralítico, pega a tua cama e anda. Então, quando nós olhamos Jesus aqui falando para os discípulos, ordeno vocês que entrem nesse barco e vá para a banda de lá. E no versículo após diz assim, e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada lá já era tarde e estava ali só. Então Jesus mandou com que os seus discípulos fossem no barco. Ele despediu toda a multidão, porque nós sabemos que por onde ele passava, multidões acompanhavam Jesus, porque todos queriam tocar Jesus, todos queriam ser abençoados. Mas naquela hora Jesus despediu a multidão e subiu ao monte orar, ter um particular com seu Pai. E nós sabemos que esse particular nós precisamos. E Jesus, que era Deus, ele tinha esse particular.
ele não ficava. Por mais que a multidão o envolvia, por mais que ele cuidasse dos discípulos, ele tinha aquele momento que ele tinha que ficar a sós, né? A sós com o Pai, deitar no colo do Pai, falar, conversar, pedir para ele o que era que ele ia fazer. E nós sabemos que nessa hora começou, no versículo 24, diz que o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Jesus sabia todas as coisas? Sabia. E Jesus estava lá, conversando com o Pai, enquanto veio uma grande tempestade. E nesses dias, quando eu estava olhando essa palavra, o Senhor, Ele me fez lembrar, acho que já faz uns 8 anos, o Senhor me deu de presente com a minha família, nós fomos fazer um cruzeiro. Para que eu pudesse nesta hora, assim falar para vocês. Vocês já viram o barco de pescador como que é, né? É pequeno, sem nenhuma, como eu vou dizer, sem nenhuma segurança, vamos se dizer, para enfrentar uma grande tempestade. E daí o Senhor me fez lembrar daquele navio. O navio é muito grande. Ele tem 13 andares. E quando eu fui convidada para ir nesse navio, eu falei assim, eu não vou não. Eu nem gosto de água. Já pensou ficar lá no meio daquele marzão? E toda a minha família ia, menos uma filha minha mais velha que não deu para ir. Daí todos falaram, não, vamos sim. Imagine. Eu falei, quer saber? É verdade, a gente fala que coloca a nossa vida na mão do Senhor e agora fica com medo de passear. Se tiver que morrer, vai morrer de qualquer jeito. Quando Jesus pegar lá a nossa senha, não vai ter jeito. É nós mesmos. Não vai adiantar, não chama ela, chama outra. Não. E nós fomos. E quando eu comecei a imaginar esses homens naquele pequeno barco, enfrentando uma grande tempestade. E nós sabíamos que alguns ali eram pescadores. É claro que eles já tinham passado por algumas tempestades. Mas nessa daqui, eles estavam apavorados, diz a palavra do Senhor. E não é para menos. E o barco é assim, de dia, o navio, ele fica parado. Daí nós pegamos uma pequena embarcação e vamos para a terra firme, conhecer a cidade, né? Mas à noite, enquanto nós jantamos, ou vamos lá para o teatro, ele está navegando. E quando nós fomos para lá, meu marido tinha acabado de operar o joelho. E ele chegou lá de muleta. Só que daí, coitado, para ele andar tudo aquilo lá de muleta, ele não aguentava mais de tanta dor. Daí nós fomos lá e conseguimos uma cadeira de roda. E eu andava pelo navio empurrando a cadeira de roda do meu marido. E quando nós íamos indo para jantar, estava chovendo. E eu, naquela cadeira que ele é pesado, andando com ele, fazia assim, ó. Oh, meu Deus, um navio. Sentamos lá no teatro, fazia assim. Eu não quero nem imaginar como está lá fora. Então eu começo a imaginar eles no barco. Né? Acho que eles começaram a falar assim, cadê Jesus? Que fria que ele nos deixou. Cadê ele? Ficou lá em terra firme e nós aqui. Quantas vezes nós fazemos isso? Quando passamos por momentos difíceis, nós falamos, cadê Jesus? Onde está Ele? Mas Jesus é Emanuel. Deus conosco. E quando nós estamos numa tormenta,
Deus até permite que você seja egoísta e diga: é Deus comigo. Porque é você e Ele que naquela hora está ali. Não é assim, irmã? Muitos podem estar ao seu lado, mas você está passando com Jesus, não é? E Ele é fiel, porque Ele diz que nunca vai nos abandonar. Ele sempre está ali do nosso lado. Então, eu fiquei imaginando aqui. Imaginando o que é estar naquele barquinho de pescador. E como eu falei antes, eu falo para o Espírito Santo: Espírito Santo, confirma essa palavra no meu coração. E coisas tão cotidianas. Eu fui com meu marido fazer fisioterapia. E eu cheguei lá, me sentei, enquanto ele estava lá fazendo fisioterapia, a televisão ligada, estava lá num canal, nem sei que canal que é, de pesca. E eu comecei ali a olhar, e adivinha o que estava falando? Eu tinha que ler, porque era americano, e eu lia correndo alguma coisa, passou batido, que eu não consegui. Mas ali estava vindo uma grande tempestade. E aqueles homens olhavam e falavam: é uma tempestade grande. E eles ficaram ansiosos. Dava para ver pelo seu semblante. E uns falavam assim: a tempestade é grande, mas agora é que nós vamos pegar os peixes maiores. Eles viam através dessa tempestade uma oportunidade para eles estarem pescando peixe maior. E naquela hora o Espírito Santo confirmou no meu coração sobre a mensagem, a tempestade. E nós precisamos estar ligados assim, né, com o Espírito Santo, porque Ele responde a todo tempo para nós. E muitas vezes nós deixamos passar batido, né? E no versículo 25, diz: mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Lá vinha Jesus, saiu do seu canto de oração com o Pai e foi andando. Porque para Jesus não tem distância, não tem clima, não tem tempestade, não tem doença, não tem família destruída, não tem nada. Porque é Ele que faz todas as coisas. É Ele que tem poder no céu e na terra. E Ele vinha agora andando por sobre as águas. E eu fico imaginando Jesus andando ali falando: vou encontrar os discípulos. Que coisa linda. E os discípulos lá apavorados. Aqui, quando eu cheguei, tinha um cadáver aqui. A Lucimar para pegar. Ela: ai meu Deus do céu. E mulher sabe o que é isso. Para matar uma barata é um Deus me acuda, não é não? Chama o marido, se o marido não está, misericórdia. E eu comecei a me lembrar como o medo paralisa a gente. O medo paralisa e escraviza. Quando eu era assim, menina, acho que uns 10, 11 anos, eu costumava dormir na casa da minha avó. Porque eu tinha as minhas tias, que eram um pouco mais velhas só que eu, minha tia Celeste e minha tia Aurora. Então, posávamos na cama de casal, eu, minha irmã Andrelina, minha tia Celeste e minha tia Aurora. Faço uma ideia. E ali era um Deus me acuda. O quarto da minha avó, eu acho que era a casa popular, que antigamente falavam, que construíam o quarto, a sala, depois a cozinha, depois o outro quarto no fundo. E a minha avó ficava com o quarto da frente, e tudo isso para passar, nós ficávamos no último quarto lá do fundo. E minha avó conseguia ouvir as nossas risadas e as nossas badernas que nós fazíamos ali. E de lá ela gritava: dormem! Eu quero vocês dormindo. E nós lá, quá, 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 quá. Mas até que um dia nós tínhamos costume. Eu não sei se alguém aqui tinha esse costume. Antigamente não havia televisão assim como tem hoje em dia na casa de todo mundo. Demorou muito para ter na casa da minha avó.
Então, nós ficávamos ouvindo aquelas histórias que os mais velhos contavam. Saci Pererê, sei lá, essas histórias aí que dava medo. Não é assim? Os mais velhos sabem do que eu estou falando. E nós íamos dormir com medo. Apagava a luz, ficava ali. Daí, minha tia, antes de apagar a luz, fala assim, olha, hoje é seu dia. Ela me chama de Vaninha. Vaninha, hoje é seu dia de olhar debaixo da cama se tem alguma coisa. Eu falei, eu estou fora. Ninguém queria. Até que uma da ponta, minha tia Aurora estava na ponta e eu para cá. Quando nós olhamos, as duas se encontraram lá debaixo da cama olhando. Imagine o que foi. Foi só grito. Então são bobeiras que nós vamos deixando vir, né? O medo faz isso. A gente começar a imaginar coisa, ouvir até mesmo coisa, não é assim? Esses discípulos estavam desse jeito. Porque quando eles viram Jesus andando por sobre as águas, ao invés de ele falar, é Jesus, ele veio nos socorrer, ele ouviu o nosso clamor, ele disse, não, é um fantasma. Imagine, a quarta vigília da noite começava às 3h da manhã, às 3h da madrugada. Dá para ver alguma coisa? Às 3h da madrugada, em alto mar, debaixo de uma tempestade? E eles estavam aterrorizados. E Jesus, caminhando, disse, ei, não temas, sou eu. E o que eu acho maravilhoso, Pedro. O Pedro que falava para depois ver o que tinha falado. Fazia para depois ver o que tinha feito. Mas esse homem tinha fé. E ele disse para Jesus assim, mestre, se é o Senhor, manda eu ir ter contigo aí por sobre as águas. Jesus falou, vem. E Pedro desceu do barco e começou a andar. Agora eu te pergunto, nas tempestades da sua vida, você faria isso? Se Jesus falasse assim, vem. Olha, se fosse algum tempo atrás, eu diria para você que eu ficava agarrado ali, daqui não tira, ninguém me tira daqui. E muitos estavam assim. Os discípulos estavam assim. Só Pedro quis descer. Ele começou a caminhar, mas quando ele viu a loucura, o sobrenatural que ele estava experimentando, ele começou a afundar. Não é assim? Quando nós começamos a viver por fé, a negar aquilo que nós sentimos, para viver pela fé, muitas vezes nós olhamos a tempestade, o problema, a aflição que estamos passando e tiramos o olhar de Jesus, que é o nosso porto seguro. Nós não acabamos de cantar? Ele é o nosso porto seguro. Se ele falou, vem, vai, porque ele está ali. Ele vai te sustentar. Que coisa tremenda. E eu fico olhando que tantos que ficaram no barco, como Pedro que saiu para andar por sobre as águas, eles tiveram experiências lindas ali com Jesus. Ensinamento também. Porque em tudo nesta vida, tudo que nós passamos, Deus não desperdiça nada. No nosso sofrimento, Ele está nos aperfeiçoando. Ele está nos ensinando. É como eu disse para a irmã Lindaura, Ele está nos deixando mais cascuda, mais fortes. Levar pancadas, né? Da vida, para nós sermos o que Ele quer que nós sejamos. Ele já nos deu uma identidade.
Ele já sonhou com as nossas vidas. Ele já colocou o propósito no nosso coração. Mas muitas vezes nós não sabemos qual é o propósito que Ele tem. E ficamos inseguros. Mas esse mesmo Pedro, que começou ali a caminhar por sobre as águas, eu tenho certeza de que quando ele chegou lá, em terra firme, ele já chegou falando para as multidões que estavam ali esperando por eles. Viu? Jesus veio andando por sobre as águas e eu andei um pouquinho com ele. Agora os outros discípulos chegaram e falaram assim: viu? Aconteceu algo tremendo. Uma tempestade muito forte. E Jesus vinha vindo por sobre as águas e Pedro, o maluco, foi lá e andou também. Você está entendendo? Todos eles foram abençoados, porque eles viram que Jesus podia fazer todas as coisas, que eles podiam confiar plenamente em Jesus. Ainda que eles já tinham acompanhado e visto curas e milagres, tantas coisas, ali eles puderam ver na vida deles. E é esse particular que às vezes Deus tem conosco. Nessa semana que se passou, eu estava passando por uma grande tempestade. E já tinha aceito o convite da irmã Odete para vir aqui. E comecei a meditar na palavra que o Senhor me deu. Então, primeiro, de eu poder ministrar para vocês, eu fui ministrada com essa palavra. Que por mais que a tempestade se levante, Jesus é o nosso porto seguro. O nosso Emanuel. E teve um dia que eu estava voltando daquele culto, que era para as missionárias, pastoras e esposas de pastores. E eu estava nessa tormenta, nessa tempestade. E a pastora, que ministrou para as nossas vidas ali, ela cantou assim: Emanuel, Emanuel, seu nome é Emanuel. E eu vim de lá, eu vim cantando e vim declarando que o Deus Emanuel estava comigo. O Deus Emanuel estava dirigindo a minha vida. O Deus Emanuel estava agindo a meu favor. O Deus Emanuel estava me escondendo à sombra das suas asas. O Deus Emanuel, aquele que nunca nos deixa, estava ali. E eu passo dias cantando Emanuel. Quando eu vejo que eu estou olhando para o problema, eu começo: Deus Emanuel. Passeia pela minha casa, Senhor. Passeia, Senhor, e toma conta. Porque as nossas palavras têm poder. E somente Ele pode nos socorrer. Ninguém mais. É como a irmã falou. Nós podemos nos queixar. Nós podemos falar com uma amiga. Mas quem vai resolver é Jesus. Ele vai resolver. E Ele nos entende tão bem, né, Sueli? Nos entende tão bem. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. A palavra do Senhor diz que Ele sabe. Ainda que nenhuma palavra saiu da nossa boca, Ele já sabe. E tem dia que você não tem o que falar para Deus. Tem. Mas as suas lágrimas falam. E um dia na madrugada, que coisa linda. Eu estava lá, não saía uma palavra da minha boca. E eu chorando ali, baixinho, sozinha. De repente, o telefone faz o barulhinho. WhatsApp. Dali a pouco, outro. Eu falei: nossa, de madrugada. Peguei o telefone e olhei. Olha como esse Deus é maravilhoso. Uma irmã de São Paulo mandou um recadinho para mim assim: Ivanira, eu não sei o que você está passando,
mas Deus me inquietou para dizer que eu estou intercedendo por você. Aquela hora eu chorei mais ainda. Falei, obrigado, Senhor. Eu sei que o Senhor está comigo e eu sei que eu não estou sozinha. E o outro WhatsApp de uma outra irmã de Tatuí. Irmã, estou aqui orando por você. O Deus Emanuel, o Deus maravilhoso, o Deus que nos escolhe, não porque nós somos, mas porque Ele é. Apesar de nós, Ele nos escolhe, sabendo que Ele vai lapidando, Ele vai nos forjando, Ele vai nos fortalecendo, Ele vai fazendo do jeito que Ele quer, porque nós somos o barro, nós somos vasos, mas é de barro, na mão do Senhor, para Ele moldar do jeito que Ele quer. Então, minha irmã, aqueles discípulos ali tiveram uma experiência linda. E você nessa tempestade que você está passando, e o Senhor vai te dar lindas experiências com Ele. Não temas, não temas. Chore na presença do Senhor, se entregue por completo na presença do Senhor. Põe o seu pé na água, porque o Senhor diz para você nesta noite, vem andar por sobre as águas, vem. E esse Espírito Santo de Deus é lindo, maravilhoso. Olha, não tem palavra para descrever. Então, nesta noite, eu sei que muitas aqui estão vivendo em dias de tempestade. Mas o Senhor está caminhando em sua direção, minha irmã. E diz para você também, nós só pegamos elas duas aqui para vocês saberem que Jesus está falando uma por uma. Você que sabe o que você está enfrentando, a dificuldade lá na sua casa, onde você fala muitas vezes, Senhor, eu não estou aguentando, é uma coisa em cima da outra. O Senhor diz assim para você, na quarta vigília da noite, eu vou chegar também. Eu não estou dizendo que Ele vai chegar às 3 horas da manhã, Ele vai chegar na hora dEle na tua vida, no tempo dEle na tua história, e Ele vai pegar você pela mão e vai te colocar firme, em segurança, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não temas, querida. Deus tem grandes coisas para a tua vida. Ele já te ungiu lá no ventre da sua mãe. A tua história, Deus já fez. Deus já escreveu linha por linha. Todos os seus dias, e é para engrandecer o nome dEle, o Emanuel, o Emanuel, Deus contigo. Aranaturi cantalas, aleluia. E eu creio que Deus vai fazer um grande reboliço aqui, viu? Lucimar, Odete, irmãs, porque Deus tem algo especial para este lugar aqui. Amém? Então fica aí, se una, pega uma nas mãos das outras e vamos caminhando. Não vamos deixar o medo, sabe, barrar. Vai com medo mesmo, enfrenta. Vai, mas vai com medo, que daí o medo acaba. Se você enfrentar, ele acaba. Quando a irmã falou que tem pessoas tímidas, eu sou. E quando Deus me chamou, me mostrou através de uma visão numa igreja, a que eu estava frequentando há pouco tempo. Sabe o que eu falei para Deus? Eu não, Senhor. Eu não sei falar. Eu não quero ficar lá na frente. Adianta falar eu não quero? Não. Moisés que o diga, né? Mas agora eu entendo que é privilégio Deus nos chamar, Deus nos escolher, apesar de nós, apesar das nossas falhas,
apesar dos nossos erros, e nos fazer ter algo de bom, que só pode vir da parte dele, porque de nós não temos nada de bom para oferecer a outros. Amém? E nesta noite, eu quero que você tire os olhos da tempestade e olhe para o olhar do Senhor, o Deus Emanuel. Amém?